maldade daquele povo. A ira de Deus começa a se acender naquela cidade. E Deus tinha algo para tratar naquela cidade. A justiça de Deus estava prestes a chegar àquela cidade. Mas Deus nunca destruiu uma cidade sem que antes não enviasse um profeta, não enviasse um servo para levar uma palavra de arrependimento. Nós vemos isso na época de Noé. Havia uma geração perversa, uma geração tão perversa que Deus diz: eu me arrependo de ter feito o homem. Deus do céu olha para a humanidade naquela época de Noé. Ele só via maldade. E ele disse: Noé, vai a este povo, anuncia o arrependimento. Igreja, Noé passa 120 anos anunciando a destruição daquele lugar. E ninguém deu crédito. Zombavam de Noé. E Deus manda ele construir uma arca. E dentro desta arca colocar a sua família e os animais. Porque Deus traçou um plano de destruição caso o povo não se arrependesse. Mas o povo não se arrependeu. E Deus permite que durante 40 dias e 40 noites uma chuva inundasse todo aquele território, matando todos, de toda aquela geração. Só Noé e a família que se salvaram. Depois vem uma outra geração de Sodoma e Gomorra, aonde Deus manda através do seu servo Ló anunciar uma palavra de arrependimento. Mas aquela cidade chamada Sodoma e Gomorra, a história conta que até as crianças já nasciam com ódio no coração. Uma cidade maldita, uma cidade, amada igreja, onde o lesbianismo, o homossexualismo crescia sem cessar. E Deus destrói aquela cidade com fogo. Vem agora uma geração chamada Nínive. Deus tinha algo a destruir, mas antes a mensagem do Senhor teria que chegar àquela cidade. E quem Deus escolhe? O seu servo, o profeta Jonas. A Bíblia diz: quando a palavra de Deus veio até Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas, e diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A palavra diz que Jonas se levantou. Mas Jonas não se levantou para obedecer a Deus. Jonas não se levantou para cumprir o propósito de Deus e a cidade de Nínive. Por que Jonas não foi à cidade de Nínive? Jonas tinha algo contra aquela cidade. Jonas desejaria que os ninivitas recebessem uma palavra de arrependimento. Jonas não queria que a palavra de Deus chegasse àquela cidade, porque ele sabia, se a palavra chegasse ali, o povo ia se converter. Um profeta intolerante, um profeta que não queria ver uma nação salva por Deus. E ele diz que ele se levanta, mas ele não se levanta para obedecer a Deus.
Ele se levanta para desobedecer a Deus. No versículo 3, a palavra diz: e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor. Jonas se levanta não para obedecer. Jonas se levanta para fugir da presença do Senhor. Há muitos no dia de hoje que estão se levantando não para obedecer a palavra de Deus, mas há muitos no dia de hoje que estão se levantando para desobedecer a palavra de Deus. Qual o preço disso? Jonas se levanta não para obedecer, mas para desobedecer. A palavra diz que ele foi para Jope. Jope era uma cidade portuária. Ele vai à cidade, ele desce à cidade. O primeiro destino de uma pessoa que foge de Deus é descer. Por isso que a palavra em Provérbios 13:13 diz: todo aquele que desobedece a palavra do Senhor perecerá. Eu não conheço um crente que abandona a palavra de Deus para não perecer. Ele desce para Jope. A palavra diz que ele vai e compra uma passagem, mas não para ir para Nínive, para a cidade que Deus mandou ele. Ele vai totalmente para um lugar oposto. Ele vai para Tarsis. Jonas compra a passagem. Jonas já está lá em Jope, que é uma cidade portuária. Ele desce. E no versículo 3, ele diz assim: e desceu para dentro dele, para ir com eles a Tarsis, e diante da face do Senhor, e fugir. Ele desce para Jope, ele pega o navio, e agora ele desce para o porão do navio. Observe a consequência de quem foge da presença de Deus. A palavra começa a mostrar para nós que Jonas agora só está o quê? Descendo. Desceu para Jope e desce agora para o porão do navio. O navio, ao invés de ir para Tarsis, para Nínive, ele vai para Tarsis. Há muitas pessoas que estão andando contrário a Deus. O preço será alto. Eu nunca vi uma pessoa que um dia deixou Jesus para não pagar um preço. As consequências é muito triste. Deus manda ele para Nínive. Lá havia 120 almas que precisaria ouvir a mensagem do Senhor. E Jonas vai totalmente para o lugar oposto, o lugar chamado Tarsis. O que Deus faz? Deus permite uma grande tempestade no alto mar. O navio estava ao ponto de se partir. O que fizeram os marinheiros? O que fizeram a tripulação que estava no navio? O navio estava afundando. Eles pegaram toda a sua carga
O navio estava carregado de mantimentos, quem sabe feijão, arroz, e eles tiraram do navio e jogaram fora, para que o navio ficasse mais leve, para não correr o risco de o navio afundasse. Olha a desobediência de Jonas, o que está levando aquela tripulação? Risco de morte. A desobediência de Jonas estava levando toda aquela tripulação risco de morte. Já tinha levado e causado um prejuízo toda aquela tripulação. E a palavra diz que o barco estava, o navio, ao ponto de se partir. E um dos tripulantes, o comandante, desce para o porão do navio, encontra Jonas dormindo, igreja. Enquanto a tempestade estava acontecendo, enquanto a tripulação estava ocorrendo risco de morte, o profeta estava orando. Jonas estava orando. Ele não estava nem aí, igreja. Ele estava dormindo. Igreja, há muitos crentes, há muitas pessoas que estão passando lutas tremendas, mas estão dormindo. Precisamos acordar enquanto é tempo. É tempo do povo de Deus se alinhar com a palavra. É tempo do povo de Deus se voltar para Deus. É tempo do povo de Deus renunciar à sua vida. As tempestades estão acontecendo. As tormentas da vida estão acontecendo. E será que nós não percebemos isso? Precisamos se levantar espiritualmente a cada dia. Enquanto Satanás está maltratando a nossa família, injetando dentro da nossa casa, do nosso lar, brigas, enfermidades. Há muitos que estão dormindo na fé. O diabo a brincar com ninguém. Ele não quer que nenhum de vocês se levante espiritualmente. O diabo não quer encontrar você orando. Ele não quer encontrar você em propósito de jejuns. Ele não quer encontrar você lendo Bíblia. Ele não quer encontrar você se fortalecendo espiritualmente, porque ele é um bicho covarde. O diabo, ele fica aproveitando o momento de fraqueza do crente para alcançar o crente. Enquanto aquela tripulação estava correndo risco, enquanto o mar estava acontecendo as grandes tempestades, igreja, só sabe o que é tempestade em um alto mar quem um dia já esteve no mar com tempestades. Eu sei o que é isso. Eu já enfrentei o mar em fúria. É a coisa mais horrível que existe. Eu lembro quando eu servi a marinha, amada igreja. E quando a gente estava no mar, as tempestades é muito forte. Você imagina você andar dias e dias, você não tem noção. Onde tem terra, é só água e céu. Imagine o mar de noite. Aquele barco estava enfrentando aquele navio, raios, tempestades, trovoadas, vento forte. Havia naquela embarcação um homem de Deus, um representante de Deus, um homem que Deus tinha um propósito. Deus não tinha propósito na vida dos tripulantes. Dentre os tripulantes havia um chamado Jonas, que Deus tinha propósito sobre ele. Mas ele estava em total desobediência com Deus. E porque Deus não permitiu que ele morresse,
Porque Deus tinha falado antes para ele ir aonde? Na cidade de Nínive. O profeta Jonas tinha algo contra os ninivitas, porque os ninivitas eram homens também de guerra, homens também, amada igreja, que causou grandes danos ao povo de Deus. Por isso que ele tinha raiva dos ninivitas. Ele não queria que os ninivitas ouvissem a palavra de Deus, porque a palavra poderia converter o coração daquele povo, e ele não queria aquele povo convertido. Quantas das vezes, igreja, nós, como servo de Deus, como escolhido de Deus, que Deus nos colocou nesta terra e nos chamou para um propósito, e talvez você tenha pessoas que você não deseja a salvação para aquelas pessoas, porque quem sabe um dia aquela pessoa lhe causou um dano, lhe feriu, e ao invés de você orar por esta pessoa, porque ela está em trevas, mas aquela pessoa lhe causou danos, feriu o teu coração, talvez essa pessoa, se pudesse orar a Deus por essa pessoa, iria orar ao Senhor pedindo a morte daquela pessoa. Há muitos crentes assim: oh Deus, mate fulano, Deus, pese a mão sobre fulano, Deus, traz justiça àquela pessoa. Cuidado, igreja, com a mesma medida que você medir, será medido. A palavra diz: se nós nos usamos de misericórdia com os nossos semelhantes, Deus também nos usará de misericórdia conosco. Se você ora a Deus, pedindo a Deus que pese a mão sobre a pessoa, cuidado quando você também errar, que a mão de Deus vai pesar também sobre você. O que fazer agora? O mar está em fúria, a tripulação está lá agonizando dentro do navio, por causa da consequência do pecado de um profeta. Pastor, o que tinha a ver aquele tribulante com o pecado de Jonas? Eles já tinham perdido os seus pertences e tudo. O que tem a ver hoje o nosso pecado? Quando nós pecamos, o que tem a ver pessoas que estão ao nosso lado? Será que o meu pecado pode trazer consequência também para uma pessoa que está ao meu lado, para o meu filho? Tem pecado, igreja, que atinge até os filhos. Até os filhos pagam a consequência do pecado dos pais. Esses filhos não pecaram, foi os pais que pecaram. E por que as consequências também vêm para os filhos? Existe pecado que traz consequência, e eu posso dar um exemplo: o pecado de um adultério em um casamento. Será que traz consequência para os filhos? Com certeza. Não deveria trazer consequência, porque os filhos mais traz. Aquele homem que deixou a sua família para ir atrás de outra família, a família que ele deixou sofre, os filhos sofrem. Aquele dinheiro que poderia estar gastando com seu filho, com sua esposa, está gastando com amante. Existe consequência de pecados que até a pessoas que estão em volta de nós sofrem consequências. Por isso, igreja, o poder de destruição do pecado é devastador. O poder de destruição de um pecado é devastador.
Se o ser humano soubesse do poder de destruição que tem o pecado, pensava 10 vezes antes de pecar. Se tem uma coisa, Deus não abre mão de consequência de pecado. O homem peca, se arrepende diante de Deus, e Deus perdoa da condenação daquele pecado. Observe, todo pecado confessado diante de Deus, e que há um arrependimento no coração de um ser humano, a condenação eterna que aquele pecado estava trazendo para o coração do homem, ele fica livre da condenação daquele pecado. Mas ele não fica livre da consequência do pecado. Observe, a condenação do pecado, porque o pecado traz uma condenação eterna. Quando o homem se arrepende, Deus perdoa da condenação eterna. Mas as consequências do pecado, mesmo a pessoa se arrependendo diante de Deus, e Deus perdoando a condenação do pecado, mas Deus não abre mão da consequência do pecado. As consequências é devastadora. Existe consequência de pecado que deixa marca, sequela para o resto da vida. Se eu não quero pagar a consequência do pecado, igreja, ouça o que o Espírito Santo está te dizendo esta noite. Ouça o que o Espírito Santo está falando esta noite. Se eu não quero pagar a consequência do pecado, o que é que eu tenho que fazer? Não pecar. Porque se eu pecar, eu tenho que pagar a consequência. E existe consequência de pecado que traz cicatrizes para o resto da vida. Você quer ver uma coisa, igreja? A nossa vida hoje é consequência de ontem. Nós colhemos hoje o que nós plantamos ontem. Há muito sofrimento para o homem hoje. E olha que se arrependeu do pecado. Aquele pecado não tem mais uma condenação eterna para a pessoa, porque a pessoa se arrependeu. Deus perdoou da condenação. Mas na nossa vida hoje, colhemos consequência de pecados que nós cometemos no passado. Estão entendendo agora? As consequências do pecado que eu cometi lá atrás me trouxe consequência hoje. Entende, igreja? Agora, se eu não quero pagar a consequência amanhã, o que é que eu tenho que fazer hoje? Não pecar. O pecado traz consequências. E as consequências é trágicas na vida de um ser humano. Consequência de pecado traz insônia, traz enfermidade. Consequência de pecado acaba amarrando a vida da pessoa. As consequências, amada igreja, ninguém se livra dela. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Por isso que há muitos dentro da igreja que irão pagar
duras consequências de pecados que estão cometendo hoje e não se arrepende. Se não se arrepender, aquele pecado trará um castigo eterno. E para ficarmos livres do castigo eterno, temos que se arrepender. Mas consciente que as consequências tenho que pagar. Há muitos que estão pagando consequências severas. Há muitos, igreja, que o seu próprio corpo paga com a consequência. Ainda que a alma seja salva em Cristo, mas o corpo sofre consequência dos nossos pecados. Às vezes o corpo sente consequência através de uma enfermidade, através de tudo que faz para dar certo, dando errado. Igreja do Senhor, não atribua a Satanás a vida que vocês estão passando. A palavra diz que aquele que está em Cristo Jesus, os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para eles. Não atribua, porque muitas das vezes é as consequências do nosso erro que a gente está pagando, e a gente não assume isso e fica acusando Satanás. Não, pastor, é o diabo que está fazendo isso na minha vida. E muitas das vezes não é o diabo que está fazendo a sua vida, é a consequência do pecado. Aí, além da consequência do pecado, o ser humano ainda dá legalidade ao diabo para agir no corpo. Imagine agora que confusão. O profeta de Deus estava dormindo no porão do navio, enquanto acontecia em cima as tempestades. Este barco muitas das vezes representa a nossa família. Muitas das vezes a nossa família está sofrendo terríveis tempestades, e muitas das vezes nós estamos o quê? Dormindo. Não ora mais pelos filhos, não ora mais pelo casamento, não ora mais pela família, sequer nem ora, imagine falar de Deus. Porque muitas das vezes, amada igreja, aquela pessoa da família tem dado tão péssimo testemunho na família, que não tem moral para falar de Jesus. Quem você? Falar de Jesus para mim? Quem é você? Você vive com uma vida toda desconcertada. Você vive em prática do pecado. Péssimo testemunho. Você quer falar de Jesus para mim? A coisa é mais séria que nós podemos imaginar, igreja. A tempestade estava acontecendo, porque Deus permitiu a tempestade. Mas Deus sempre deixa um escape. Deus permite as lutas e ao mesmo tempo Ele permite e deixa porta de saída. Jamais um crente, ele entra dentro de uma tempestade, dentro de um problema, e ele jamais sai da maneira que ele entrou. Ele sai sempre melhor do que entrou. Sempre saímos com a vitória de Deus na mão. Amém, igreja? E quando pegaram Jonas dormindo, e Jonas diz o seguinte: ele reconhece que ele errou, mas ainda continua a dureza no coração de Jonas. E ele disse o seguinte: me pegue e me lance no mar. Ora, imagine à noite,
as ondas estavam muito altas, grande tempestade. Lançar Jonas dentro do mar, ele pediu para ser lançado, ele estava pedindo a própria morte. Em outras palavras, eu prefiro morrer, mas eu não vou em Nínive, porque se eu for em Nínive e falar do Deus de Israel, eles vão se converter, e eu não quero esse convertido. Imagine como é que estava o coração do profeta. Pegaram Jonas e lançaram dentro do mar. Na hora que Jonas toca dentro d'água, o mar se acalma. Não havia mais tempestade. E das profundezas do oceano, Deus dá ordem a um grande peixe, porque Deus é soberano. Até os animais ouvem a voz de Deus. Ei, grande peixe, vai lá e engole o meu servo. A Bíblia diz que aquele grande peixe engoliu Jonas. E no capítulo 4 a palavra de Deus fala o que Jonas passou 3 dias e 3 noites no estômago de um peixe. Aquelas águas marinhas que enrolavam pelo pescoço. Jonas teve 3 dias e 3 noites. Jonas agora não desceu para um porão do navio. Ele desceu para a água. Ele agora desce para as profundezas do oceano. Quem desobedece a Deus, há uma tendência natural de só descer. Por que a vida de muitos crentes não cresce? Será o propósito de Deus a gente não crescer espiritualmente? A palavra diz: sede santo como eu sou santo. Crescei no espírito. O propósito de Deus é que nós cresçamos espiritualmente. Deus não quer dar só a salvação para nós. Além da salvação, Ele quer que a gente desenvolva e cresça espiritualmente. Mas por que muitos não crescem? A desobediência tem levado a vida de muitos crentes a naufragar. Vão ficar 10, 20, 30, 50 anos sentado no banco de uma igreja e não sequer ganha uma alma para Jesus. Há crentes que não ganham uma alma para Jesus. Há crentes tão egoístas. Eu estou salvo, o resto que se dane. Eu já estou salvo, o resto que vai para o inferno. Egoísmo no coração. Mas pastor, eu não sei pregar, eu não sei. A Bíblia diz: abre a tua boca que eu te encherei. Até quando, igreja? Não teremos uma visão no Cristo Redentor? Como que eu posso aceitar isso? Você pode falar de Jesus na rua, você pode falar de Jesus onde quer que você vá. Precisamos ter propósito dentro de nós. É impossível eu ir a algum lugar, amada igreja, para eu não falar de Jesus para alguém. Você viu aquela pessoa? Eu estava em um lugar, eu fui lá puxar conversa. Puxar conversa. Para quê? Criar a oportunidade para falar do meu Jesus. Questão de 10 minutos, a pessoa estava chorando. Mas falar, nós temos que falar de Jesus para as pessoas. E falar inteligentemente, igreja. Não obrigue ninguém a querer ouvir a palavra se eles não querem ouvir. A palavra diz: não dá pérola aos porcos.
Se você está falando de Jesus para uma pessoa e percebe que a pessoa não quer, a Bíblia manda a gente bater os pés. Porque não é nós que vamos converter as pessoas. Quem convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo. Deus conhece o nosso coração. Aquele profeta não queria ir lá em Nínive, porque havia uma dureza no coração dele de não desejar a salvação chegar ali. Olha a consequência. Um grande peixe engole Jonas e ele passa 3 dias e 3 noites. Esses 3 dias e 3 noites estavam representando trevas, inferno. A palavra diz que ele, dentro do ventre do peixe, nas profundezas do mar, clama, e o Senhor do alto céus, ele ouve a oração do servo dele. Igreja, se Deus ouviu a oração de um homem que estava dentro do ventre de um peixe e nas profundezas do oceano, imagine as nossas orações, que nós estamos sobre a terra. O peixe, ele vai para o lugar que Deus mandou ele ir, Nínive. O peixe chega na praia e ele vomita Jonas. Jonas poderia chegar lá todo arrumadinho, engomadinho ou perfumado. Jonas chegou agora no meio do vômito dos peixes. Fedendo a carniça. Chegou ou não chegou? Poderia ter chegado melhor, mas ele optou a chegar podre lá. Mas ele aqui. Igreja, não adianta fugir do propósito do Senhor. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. E quando nós conseguimos sair do propósito do Senhor, não se preocupe. Ainda que você procure um caminho alternativo, não adianta, igreja. No final desse caminho alternativo, as portas vão estar fechadas. Você vai lá na ponta, quebra a cara, volta os pedaços, porque você não vai achar saída. Você procurou um caminho mais fácil. Deixa eu ir por aqui que é melhor. Há muitos crentes assim. Deixa eu procurar. Ah, hoje tem culto, mas Deus sabe, não vou não. Vai procurando os caminhos da facilidade. Hoje não vou ler Bíblia não. Hoje eu não vou orar não. Aí o crente está sempre procurando um caminho da facilidade. Por quê? Porque não está havendo renúncia dentro dele. A renúncia dói. E aí o crente vai procurar um caminho mais fácil, o jeitinho brasileiro. A questão é que nesse caminho alternativo há muitos que podem levar anos andando. Lá no final da vida, olha para trás e diz: Senhor, o que foi que eu fiz da minha vida? Deus. Aí Deus ouve e ele disse: vem, filho. Aí você volta o mesmo caminho que você foi para chegar onde está Deus. E muitos, quando chegam, só chegam com a alma, porque o corpo vai morrer, porque não aguenta mais. Estão compreendendo, igreja? A palavra diz de que se queixará o homem dos seus próprios pecados. Quando Jonas chega em Nínive, que prega a palavra, a Bíblia diz que 120 mil moradores se arrependeram e aceitaram o Deus de Israel. Olha o que acontece com Jonas quando ele vê toda a cidade convertida. Devia estar alegre, ou não? Imagine você chegar em uma cidade com 120 mil habitantes, pegando aquela cidade, e você vê toda a cidade convertida através da sua pregação. Que alegria não fica? Vamos ver o coração de Jonas, como é que ficou.
Depois que ele viu todos, que dureza de coração. Capítulo 4, olha aqui. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou muito ressentido. Olha para aí, versículo 2: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus poderoso e misericordioso de longânimo e grande benignidade, e que te arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Olha a oração de Jonas. Ele vê todos convertidos, e ele olha e diz: Senhor, não foi assim que eu pensei quando o Senhor falou a primeira vez. Eu sabia que eu chegasse, os ninivitas iam se converter ao Senhor, se arrepender, e a justiça do Senhor não viria o juízo sobre aquela cidade. Senhor, tira a minha vida, é melhor morrer do que viver. Isso é um profeta falando. A palavra de a justiça, o juízo que vinha para aquela cidade veio 100 anos depois. O arrependimento daquela geração salvou aquela geração. Mas depois saíram mais outras gerações que vindo ali, que começaram a fazer tudo errado de novo, e Deus destruiu Nínive. 100 anos depois. Eu quero dizer para você, querido, muitas das vezes o juízo de Deus está para cair sobre uma pessoa, e Deus disse: arrepende. Eu posso mudar o meu plano, caso você se arrependa. A cidade, quando Deus mandou um dilúvio, poderia aqueles moradores não morrerem afogados, se aceitasse o evangelho que nós tínhamos pregado. Igreja, cuidado, a Bíblia diz que horrível coisa é cair na mão do Deus Altíssimo. Agindo Deus, quem impedirá? Cuidado com o juízo de Deus, com a justiça de Deus. Não brinque. A palavra diz que Deus não tem nenhum de nós como inocente. Conserte a vida. Alinhe a sua vida com Deus enquanto é tempo. O que é que está errado? Elimine. O que é que está errado? Tira do teu coração. Para que isso, amada igreja, não crie uma ira no coração de Deus sobre o pecado que está no coração. A justiça de Deus, quando ela vem, ninguém impedirá. O homem colhe aquilo que ele planta. Nem tudo é o diabo na vida da pessoa. Porque tem crente que só está atribuindo tudo, atribuindo a Satanás. E muitas das vezes a nossa desobediência, a dureza do nosso coração está provocando o juízo de Deus sobre a nossa vida. Eu preciso me consertar. Eu preciso fechar todas as brechas da minha vida. Se eu quero ser um homem ou mulher de sucesso,
de experiência com Deus, eu preciso fechar as minhas brechas, todas elas. Quantas famílias estão pagando consequência? Até quando vão pagar a consequência? Deus te levantou no meio de uma família que ninguém dava nada por você, mas Deus te escolheu. Deus te escolheu para um grande propósito com Ele. E Ele, quando nos chama, Ele garante, amado Cristo, Ele se responsabiliza. Mas se muitos de nós fizermos como Jonas fez, se levantar não para obedecer, mas para desobedecer, aí Deus vai permitindo as tempestades na nossa vida por causa da obediência. Há muitos de nós que já pagou um alto preço por causa da nossa desobediência. Daqui para frente, eu quero consertar minha vida diante do Senhor, que eu não quero pagar a consequência. Amém, igreja? O diabo, ele é oportunista. Satanás só age na vida de um crente quando um crente dá legalidade. Se você não quer que o diabo atue na sua vida, não dê legalidade. Só isso. Não é você que tem que estar correndo do diabo, é Satanás que tem que correr de você. Olhar para cada um de vocês e ver a luz de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Hoje é culto de oração, de libertação. Eu sei, igreja, que mesmo no meio da igreja há muitos que têm dificuldade de compreender a palavra de Deus e tomar posse. Há muitos que estão começando agora no Evangelho, tem outros que já estão no meio do Evangelho, tem outros que já estão mais na frente, já ganhou estrutura espiritual, mas tem aqueles ainda que não conseguiram ainda. Eu quero orar por vocês.